Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de engenharia mecânica, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal do Jari. Na aula de hoje, daremos continuação à nossa ligação viga-coluna sujeito ao momento fletor. Portanto, vamos dar início à nossa aula de número 2. Conexão metálica do tipo 1, viga-coluna ao momento fletor. Aula de número 2, método canadense. Conexão da alma. Agora daremos início à alternativa 2. Na aula de número 1, finalizamos a alternativa 1, para esse caso de conexão da alma, e vamos dar início agora à continuidade com a alternativa de número 2, para a sua reflexão. Agora iremos considerar uma outra solução a ser viabilizada por chapa de perfil L, no caso, soldada ao flange da coluna, como feito no slide na aula anterior, aula de número 1, só que com parafusos de ASTM A325 de diâmetro 7/8 conectados à alma da viga. Ou seja, não teremos mais solda de ligação entre o perfil L e a alma da viga, e sim parafusos estruturais do tipo ASTM A325, próprio para ligações estruturais. O ASTM A307 é para ligações não estruturais. Então, o A325 sempre utilizem quando se tratarem de ligações estruturais, efetivamente falando. Então, vejam as formas de chamar o perfil L. Primeiramente, já aproveitando a deixa da aula 1, vamos ver formas para enraizar bem sua mente de chamar o perfil L. No caso de uma ligação com E, com furações, a gente sempre deve indicar, no caso aqui, a distância do flange da coluna até o eixo da furação e do eixo da furação até a extremidade, a quina do perfil L. E, por conseguinte, na outra direção, da mesma forma, indicar. E lembre-se que consideramos um perfil L com comprimento de 200 milímetros. E que, nesse caso, para a alternativa 2, como iremos chamar, considerar uma distância de 50 milímetros entre o eixo do furo e a extremidade do perfil L, de forma simétrica, e uma distância de 100 milímetros entre os eixos dos conectores, então a gente deve sim, obrigatoriamente, indicar essas dimensões mínimas no projeto de ligação. O perfil L, por ser um perfil laminado, ele é indicado por L, seguido de sua altura, 76 milímetros, e de sua massa em quilos por metro linear, e com um comprimento, 200 milímetros, caso você deseje indicar, entre parênteses. É uma alternativa que eu adoto em meus projetos, mas fica a seu critério. Até aqui é obrigatório chamar dessa forma perfis laminados, laminados a quente. Comprimento fica a seu critério. Então, essa é chamada para perfis de chapa grossa. E para perfis de chapa fina, nós consideramos a altura seguido da espessura. Caso fosse um perfil L constituído de chapa fina, ou formado a frio, seria 76 por 7,9, com a comprimento de 200 milímetros. E a massa de 9,1, no caso, entre parênteses, da mesma forma. Então, a diferença de chamar um perfil laminado a quente ou chapa grossa de um perfil chapa fina é que você indica no laminado a quente a altura por sua massa. E para perfis formados a frio, sempre as dimensões e não a sua massa. Pode chamar massa entre parênteses, mas não chame a massa ao longo da descrição do perfil. E a indicação: dois parafusos ASTM A325 de 7/8 de diâmetro. Ou uma outra alternativa de chamar, fazer chamada do nosso perfil, como eles comumente chamam aqui no Canadá, nos escritórios, é chamar tudo de uma vez só. Indicar uma setinha a partir da quina do perfil L, chamando o perfil com o uso de dois parafusos ASTM A325. Então, eu reduzo duas chamadas ou eu concentro duas chamadas em uma só. Dando continuidade à alternativa 2, vamos calcular o esforço resistente do parafuso ao cisalhamento. Bem, o cisalhamento do parafuso ocorre dessa forma. Literalmente, ele é cortado, arrancado, quando o esforço solicitante extrapola, ultrapassa o seu limite de resistência. E há duas formas de se considerar no cálculo. Nós podemos considerar
no caso, a zona rosqueada do parafuso como não interceptada pelo plano de corte, ou considerar no cálculo, para efeito de cálculo, que a zona rosqueada é sim interceptada pelo plano de corte. No projeto, eu sempre considero o fuste do parafuso ao longo do plano de corte com a rosca do lado de fora. Então, calculo direitinho o parafuso para que a zona rosqueada fique do lado de fora. No projeto, na hora do projetar. Mas em meu cálculo, eu considero sempre a zona rosqueada interceptada. Fica sempre em favor da segurança. Então, considerando a pior situação de se ter rosca do parafuso interceptada pelo plano de corte, a norma do Canadá considera um coeficiente de redução de 0,42. E para um parafuso 7 oitavos, pense na seguinte equação. Então, 0,42 é o coeficiente de redução adotado pela norma canadense, quando você tem a zona rosqueada interceptada pelo plano de corte. O N é o número de conectores, o M é o número de planos de corte, o feedback com um outro coeficiente de redução, B, bolt do parafuso, né, a área e a tensão última. Então, em caso de ter M igual a 1, como é o nosso caso, nós temos apenas um plano de corte. Caso tivéssemos dois planos de corte, ou seja, com 3 chapas, teríamos o M igual a 2. N, número de conectores. M, plano de corte. Pode ser 1, 2 ou até 3 em diante. Mas é comum em projetos, no máximo, ter 1 ou 2. Caso, assim, raras exceções. Dando continuidade à nossa equação, a gente substitui o N para um parafuso, vamos calcular a resistência de um parafuso, e o M com um plano de corte. A área do parafuso de 7 oitavos equivale a 3,87 centímetros quadrados. E a tensão última do parafuso, constituído de aço ASTM A325 de alta resistência, é de 825 MPa. Como eu falei já em outras situações, a área sempre procura adotar em centímetros quadrados. Fica menor em termos de números a chamar na equação do que chamar em milímetros quadrados. Assim, eu preciso adequar a unidade megapascal em quilonewtons por centímetro quadrado. Note as indicações de simbologias matemáticas. Então, indicado pela setinha. E o portanto, que é indicado por 3 pontos, vocês podem utilizar antes de fechar o seu resultado. Calculando a resistência de um parafuso ao corte, você obtém esse valor pela norma canadense, de 107,28 kN. Para dois parafusos, multiplicamos esse valor por 2. Nada impede de você, nessa equação, já utilizar n igual a 2. Eu procuro calcular para um parafuso apenas e depois modificar minha planilha de cálculo no Excel, conforme 2, 3, 4 e assim por diante. Então, o valor resultante, né, do nosso parafuso, com 107,28 kN multiplicado por 2, com dois parafusos, ele sim atende ao critério de cálculo por ser maior que o esforço solicitante de cálculo, né, 110 kN. Para um parafuso, note que ele fica ligeiramente abaixo do esforço solicitante de cálculo aplicado, mas com dois parafusos, ele atende com uma boa folga. Resistência do suporte da alma da viga. Bem, a resistência de suporte da chapa, ela acontece dessa forma, de maneira gráfica, em que nós temos o esmagamento da chapa. Quando a chapa ela não resiste, ela sofre esse esmagamento. E a resistência de suporte do conector, ele não sofre um rompimento como aquele visto nos slides anteriores para o efeito de corte. Ele irá sofrer uma deformação até ter o seu colapso. O colapso, no caso, por exemplo, da chapa, entortamento do parafuso e assim por diante. Dando continuidade à alternativa 2, a resistência de suporte da alma da viga é dada pela seguinte equação. Primeiro, vamos precisar da espessura da alma do perfil, que possui 7,7 milímetros de espessura. O aço do perfil, cuidado, ele possui um aço diferente do perfil L, verificado na aula 1. Então, o aço A572 grau 50 agora entra em cena, com a tensão última de 450 MPa, diferente da tensão última adotada para o aço A36 para o perfil aço do perfil L, adotado na aula 1. E calcula-se a resistência da chapa a suporte, em bearing, como chama-se no Canadá. BR vem de bearing, é a sigla para, no caso, a resistência de suporte, seja alma ou perfil L e assim por diante. Suporte da peça.
equivale a 3 vezes um coeficiente de redução da resistência, no caso ao bearing, o suporte, vezes a espessura da chapa em questão, vezes o diâmetro do conector, em aço STM 325, por exemplo, vezes o número de conectores, vezes a tensão última do aço em questão. Então, se eu estou verificando a alma da viga, eu devo considerar o aço da viga. Se eu estou considerando o perfil L, que conecta ela à coluna, então devo usar o aço do perfil L. Então, muito cuidado para não trocarem as tensões últimas entre o perfil L e o perfil da viga. O N, vamos calcular o bearing, suporte, para um conector. D é o diâmetro do conector, 7/8. Aos poucos, você vai assimilando a relação entre polegadas e milímetros. Não precisa decorar. Espessura, no caso da alma da viga, 7,7. O coeficiente de redução é de 0,8 para, no caso, resistência ou suporte. E o 3 é um valor fixo nessa equação. Substituindo os valores e adaptando as unidades. Megapascal, se você já tem em mente, ótimo, já feche seu cálculo. Se não tem em mente, não está ainda confortável, transforme. 1 megapascal equivale a 1 newton por milímetro quadrado. Então, o número permanece o mesmo, apenas muda essa unidade. Então, mantenha essa unidade em sua mente. Quando se tratar de megapascal, já está em newton por milímetro quadrado. Então, se eu mantiver tudo em milímetros, eu já posso multiplicar por megapascal, obtendo o resultado final de valor de resistência ao suporte de 184,87 kN, que é superior ao esforço solicitante de cálculo de 110 kN. Então, o dimensionamento ao suporte da alma, da chapa da alma do perfil satisfaz. Vocês podem fazer esse cálculo considerando a tensão última do perfil L e a espessura do perfil L, com o mesmo número de conectores. Espessura da chapa, nesse caso o perfil L. Então, a espessura da chapa do perfil L, ele possui uma espessura de 7,9 milímetros. O aço do perfil L é de A36, do tipo A36, com tensão admissível menor, 250 MPa, tensão última menor, de 400 MPa, em relação a 572 graus 50, dentro do cenário da alternativa 2. Ela será baseada no esforço solicitante do seguinte modo, em que nós temos aqui a tração, na primeira parcela da equação, e o cisalhamento. Então, a espessura da chapa, nesse caso o perfil L, ele é determinado por essa equação, que envolve a tração e o cisalhamento, em que nós temos o TR, que é o esforço solicitante de cálculo, o FU, que é um coeficiente de redução, 0,75 de resistência, a tração, como consideramos que ela não ocorre, pelo esforço cortante atuante no perfil L, não ocorre tração, e o cisalhamento, apenas ocorre o cisalhamento, né, em função dessa força, que equivale a 0,6 vezes a área bruta do perfil. Vamos supor que não sabemos que espessura de aço adotar. Adotamos na aula 1 um aço com 7,9 milímetros para um perfil L com espessura de 7,9 milímetros, passou no cálculo. Nessa alternativa 2, não sabemos até então que perfil L adotar. Então, deixe o T em evidência, para ser determinado por essa equação. O Fy e Fu equivalem ao aço A36 correspondente ao perfil L. Então, por essa equação, substituindo os valores, nós temos parcela de tração e a parcela de cisalhamento, obtendo uma espessura de 3,27 milímetros. Então, como adotamos um perfil L, vamos manter o perfil L da alternativa 1 para a alternativa 2. O perfil L com espessura 7,9, ele possui uma espessura maior do que a espessura mínima necessária, né, para resistir, no caso, ao esforço cisalhante da chapa na alternativa 2. Dando continuidade, agora a resistência do bloco desses elementos, que eu chamo sua atenção porque exige um pouquinho mais de cuidado. Na verificação desses elementos de bloco, ocorre a atuação de ambos os esforços solicitantes, tração e cisalhamento. Então, aqui para elucidar, seja o nosso caso, no caso do perfil L, nós achuramos uma área correspondente ao eixo do último conector. Se tivesse 3, 4, 5 conectores, não importa. Achuramos uma área do eixo do centro do último conector, enfileirado, no caso o segundo, até o topo da chapa e fechamos esse retângulozinho achurado. Nós temos aqui a linha neutra, que é onde é aplicada a nossa força. A nossa força está aplicada aqui no eixo dos conectores. E nós temos a seguinte
correlação. Observe que, primeiro, ocorre um cisalhamento. No cisalhamento, ao longo dessa linha magenta ou lilás, ocorre esse tipo de esforço. A chapa é submetida a esse tipo de esforço. Então, essa área de ação transversal, que dista do eixo do último conector ao cupo da chapa, corresponde, está localizada ao longo dessa linha tracejada magenta. E, ao longo dessa linha verde transversal, nós teremos a tração. Então, aqui nós temos esforço cortante ou cisalhante, e agora veremos, de forma elucidativa, o esforço de tração ocorrendo nessa mesma ligação. Então, traçamos uma linha tracejada, transversal, e o esforço de tração ocorre nessa situação, rompendo a chapa, em que a área de interesse de nosso cálculo irá corresponder à área denominada aqui de cor verde, que equivale a essa linha tracejada em verde. Então, a linha magenta, ela corresponde a essa área de interesse para o corte, nessa situação, em virtude da direção do esforço cortante. E se o esforço cortante está nessa direção, na direção contrária, perpendicular, ocorre a nossa tração. As dimensões são essas, já determinadas nos slides anteriores. E o cálculo da área bruta? Bem, nós temos que calcular a área bruta para o cisalhamento da chapa de ligação, que é dado pela altura vezes a espessura. Que eu trago de novo para elucidar, porque é bem chatinho de entender o bloco de cisalhamento. A área bruta desse cisalhamento equivale a 200 milímetros, que é a altura, o comprimento total da nossa chapa do perfil L, menos 50 milímetros, que é a distância que definimos anteriormente, né? Da quina do perfil L ao eixo do último conector. A gente considera só a metade do último conector no cômputo do bloco do cisalhamento, vezes a espessura, no caso, da alma, né, do perfil L. Nós estamos considerando elementos da alma da alma do perfil W, alma do perfil W, correspondente à projeção do nosso perfil L. E a área bruta obtida de 1.185 milímetros quadrados. Agora, o cálculo da área líquida para a tração. Calculamos a área bruta para cisalhamento, agora a área líquida para a tração. De mesma sorte, vamos trazer um desenho elucidativo para melhor entender. A área líquida, no caso a tração, é dada pela largura de interesse menos diâmetro do furo sobre 2 vezes a espessura da chapa, em que 38 milímetros corresponde ao seguinte valor. Nós temos que, na projeção da alma, por trás do perfil L, o perfil L possui uma largura de 76 milímetros. E a distância do centro do furo até a borda do perfil L corresponde a 38 milímetros. Então, a área acionalizada da alma, da alma por trás do perfil L, vamos considerar uma área de interesse de 76 milímetros da alma, mas no cálculo consideramos a distância do último furo, no caso tem um furo só. Então, a distância do furo à borda da chapa, 38 milímetros, menos o diâmetro do furo. O diâmetro do furo equivale a 22,23 milímetros, que corresponde ao diâmetro do parafuso do conector dotado, 7 oitavos, mais uma folga. Eu sempre considero de forma genérica, de forma geral, em meus cálculos, uma folga de 3,2 milímetros, que equivale a 13,16. Para furos de maior precisão, para trabalho de maior precisão, eu considero furos de 1,16. Ou seja, 1,8 milímetros, 1,6 milímetros para furos que exigem trabalho de maior precisão e 3,2 milímetros para os casos corriqueiros, casos comuns do meu dia a dia. Para efeito de cálculo, você pode considerar, sim, uma folga de 4 milímetros para ficar a favor da segurança. Nos escritórios do Canadá, eles consideram sempre 4 milímetros. Para efeito de cálculo, você fica mais coberto. Então, 38 milímetros menos o diâmetro do furo, não do parafuso, sobre 2 vezes a espessura da chapa. Note a ordem de chaves e colchetes, né, para vocês ficarem sempre alinhados com a boa matemática. E a área líquida, no caso a tração da chapa, equivale a 199,75 milímetros quadrados. Na verificação desses elementos de bloco, ocorre a atuação de ambos os esforços, como falamos, tração e cisalhamento. Então, a gente volta agora para a equação geral de bloco de cisalhamento. Ele é dado por uma parcela de tração, onde consideramos a área líquida de tração,
e a parcela desses elementos. A gente iremos considerar a área bruta desses elementos. Atração dos elementos. O valor de UT, visto na equação anterior, antes de continuar, vamos entender o valor do UT. O valor do UT é um coeficiente utilizado em blocos desses elementos, em que no Canadá eles consideram o seguinte: para o caso de perfil L, sobre cis elemento com uma aba parafusada, viga sendo suportada, ou seja, a viga sendo suportada está parafusada ao perfil L, enquanto que a outra aba do perfil L está soldada, no caso, à viga ou coluna que dará suporte a essa viga que está sendo suportada. Então, né, para essa situação de perfil L, com uma aba soldada e a outra conectada por parafusos, adota-se um UT equivalente a 0,6. E para um ou dois perfis L utilizados na mesma ligação, o valor de UT é o mesmo, 0,6. Já para o caso de ter uma viga conectada a uma outra viga, nós temos, para uma linha de conectores, a adoção do valor de UT equivalente a 0,9. Enquanto que, para a mesma conexão dada no slide anterior, só que com duas linhas de conectores, nós adotamos o UT equivalente a 0,3. Então, note a redução. Quando se tem uma linha de conectores, o T equivale a 0,9. E quando se tem duas linhas de conectores na ligação, e não mais uma linha de conectores, adota-se 0,3. É uma redução considerável. A resistência do bloco desses elementos é dada por esta seguinte equação, onde nós temos a parcela de tração no lado esquerdo e a parcela desses elementos no lado direito. O valor de UT já foi definido pelas tabelas anteriores, onde, ao meu ver, o valor de 0,6 é mais adequado para essa equação, envolvendo a cantoneira, né, com uma linha de furos. O valor de área líquida da tração já foi encontrado. O valor da área bruta aos seus elementos também já foi definido. Estas são as parcelas mais chatinhas de se encontrar sempre que se calcula o bloco desses elementos, seja pela norma brasileira ou pela norma canadense, ao meu ver, para ligações. Daí a importância de se ter um planilha Excel para facilitar, agilizar e evitar valores. Tensão última e a tensão admissível correspondentes, eu irei adotar os valores referentes à chapa do perfil L. Aqui vocês podem considerar se foi calculado com a espessura da alma da viga, considerar a tensão admissível e tensão última do aço constituinte da alma da viga. Eu sempre adoto, para evitar confusões em minhas equações, a tensão última e a tensão admissível correspondentes ao menor valor entre o aço do perfil L e o aço constituinte da viga. Então, somando, resolvendo essa equação, chega-se a um valor final de resistência, esforço resistente de bloco desses elementos equivalente a 209,26 kN, que é superior ao esforço de projeto ponderado desses elementos equivalente a 110 kN. Então, o dimensionamento satisfaz. Agora, uma análise comparativa rápida entre as alternativas 1 e 2. Nessa comparação, a alternativa 1 adotou parafusos de construção, né? Parafusos temporários, enquanto que a alternativa 2 se utilizou de parafusos permanentes, estruturais, sólidos e fim de papo. Na alternativa 1, também se adotou solda de campo, que eu procuro sempre evitar em meus projetos, porque a solda de campo ela gera corrosão imediata, quase que de imediato, na interface entre a solda, entre metal base e o metal de solda. A alternativa 2 não utilizou solda de campo. Então, a meu ver, a melhor alternativa que eu utilizaria para essa solução, até aqui, para o cálculo de esforço na alma do perfil, seria a alternativa 2. Então, a alternativa 2, em minha opinião, é a melhor. Deixe uma nota, uma ressalva, para quem desejar utilizar parafusos temporários de construção, apenas para a fase de construção, como utilizamos na alternativa 1. Caso você deseje utilizar parafusos temporários de construção, crie uma nota bem forte na especificação técnica, especificação de serviço, memorial descritivo e projeto, indicando que o parafuso de construção é meramente utilizado, deve ser meramente utilizado para a fase de construção. Ele não é um parafuso definitivo. Então, tenham esse cuidado
em seus projetos. Bem, deixo a minha gratidão, registro a minha gratidão mais uma vez por me acompanhar ter aqui. E na aula 3 daremos início a outra fase do cálculo envolvendo a chapa de ligação propriamente dita para resistir ao momento fletor. Muito obrigado por sua gentileza e te espero na aula 3.